nationem sapientiae letificatus. Sermões, por Santo Antônio. Tradução do Frei Ari Pintarelli. Editora Vozes. E você está no canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este belíssimo livro. Muito obrigada a todos pela presença. Se puderem, contribuam para com o canal, os links estão aí no descritivo. Também é possível contribuir de graça, curtindo, compartilhando, comentando. E também, é claro, contribuir orando. Orem por mim a Deus Nosso Senhor, por favor. Que Deus os abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Seguimos para o 20º domingo depois de Pentecostes. Temas do sermão, Evangelho do 20º domingo depois de Pentecostes. O reino dos céus é semelhante a um rei. Divide-se em 3 partes. Primeiramente, sermão sobre os 3 templos, sobre o candelabro de ouro, os seus 6 braços e seu significado. Em seu lugar colocaram o candelabro. Parte primeira, as 3 núpcias e suas circunstâncias. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou, etc. A anunciação do Senhor. A sabedoria construiu para si uma casa e tudo aquilo que segue. Parte segunda, os 3 tabernáculos que correspondem às 3 núpcias. O Senhor ferirá com uma grande ruína. Sermão sobre a embriaguez. Não vos embriagueis com o vinho, no qual está a luxúria. E tudo aquilo que segue. Parte terceira, as 3 vestes nupciais que correspondem às 3 núpcias. Então o rei entrou para ver. Sermão sobre os 4 jardins e sobre seu significado. O meu dileto desceu para o jardim. Sermão sobre a tríplice batalha. A terceira batalha aconteceu em Gobe e fala-se também da natureza da salamandra e do pardal e das penas do inferno. Exórdio, o tríplice templo e seu candelabro. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Lê-se no primeiro livro dos Macabeus que repuseram no templo o candelabro, o altar dos incensos e a mesa. Dessas 4 coisas, templo, candelabro, altar e mesa, veremos o significado alegórico, o moral e o anagógico, ou seja, místico. Considera que existem 3 templos, o seio virginal, a alma fiel e a Jerusalém celeste, e em cada um deles existe o candelabro, o altar dos incensos e a mesa. Do templo, que é o seio virginal, fala-se no terceiro livro dos Reis, quando diz que Salomão construiu o templo em 3 materiais, mármore, cedro e ouro. O mármore era revestido de madeira de cedro e o cedro era revestido de ouro. O mármore simboliza a virgindade da bem-aventurada Maria. O cedro, que com seu perfume afugenta as serpentes, simboliza a sua humildade, e o ouro, a sua pobreza. O mármore da virgindade é revestido, isto é, preservado e protegido com o cedro da humildade. De fato, a virgem soberba não é virgem, e por isso a bem-aventurada Maria, quase esquecida de sua virgindade, mostra a sua humildade dizendo: eis a serva do Senhor. O cedro da humildade é revestido e ornado com o ouro da pobreza. De fato, a abundância das riquezas geralmente produz a iniquidade da soberba. Nesse templo foram postos o candelabro, o altar dos incensos e a mesa.
Como na divindade existem 3 pessoas e uma só substância, assim na humanidade de Cristo existem 3 substâncias, entidades e uma só pessoa. Em Jesus Cristo existe Deus e o homem, e no homem existe a alma e o corpo. No candelabro é representada a divindade de Cristo, no altar dos incensos a sua alma, que era repleta do perfume de todas as virtudes, e na mesa a sua carne, com a qual nos alimentamos e nos saciamos no sacramento do altar. Bendito e glorioso esse templo, iluminado pelo candelabro da luz eterna, perfumado pelo altar dos incensos e saciado com a mesa da proposição. Do segundo templo, que é a alma fiel, diz o apóstolo: o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nesse templo devemos pôr o candelabro da caridade, o altar dos incensos, isto é, uma mente devota, e a mesa da proposição, isto é, a palavra da sagrada pregação. Do candelabro da caridade fala-se no livro do Êxodo, quando o Senhor diz a Moisés: farás um candelabro dúctil de ouro puríssimo, e dele sairão os copos, as esferazinhas e os lírios. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. O livro do Êxodo pode ser ouvido aqui no canal. Dúctil significa que pode ser trabalhado a martelo. O candelabro da caridade é batido com o martelo da tribulação, para que a caridade, uma vez nascida, não cresça em si, mas na mente do homem. De fato, diz Agostinho, comentando a primeira carta de João, a caridade perfeita é esta, que alguém esteja pronto também a morrer pelos irmãos. Mas será que apenas nascida já está totalmente perfeita? Certamente não. Mas nasce exatamente para crescer até a perfeição. Quando nasce é alimentada, alimentada fortifica-se, fortificada torna-se perfeita. E quando chega à perfeição diz: desejo estar solta do corpo para estar com Cristo. Essas palavras sugerem precisamente o conceito do progresso e do contínuo aperfeiçoamento da caridade. Depois, o candelabro da caridade é feito de ouro puríssimo. De fato, a caridade não admite defeito ou vício algum. Ela é mais preciosa do que todas as outras virtudes, exatamente como o ouro, que é mais precioso do que todos os outros metais. Desse candelabro devem proceder os copos, as esferazinhas e os lírios. O copo, que na sua cavidade retém aquilo que nele se põe e se oferece para beber, simboliza a humildade unida à compunção da mente. A concavidade, de fato, está em condições de receber aquilo que nela se põe. A intumescência, a convexidade, porém, repele-o. A esferazinha que gira ao redor designa a solicitude pelas necessidades do próximo. Nos lírios é indicada a pureza da castidade. Por isso, tu que tens a caridade, possui também os copos em relação a Deus, as esferazinhas em relação ao próximo e os lírios em relação a ti mesmo. Considera também que o candelabro da caridade tem 6 braços, 3 à direita e 3 à esquerda, com os quais abraça a Deus e ao próximo. Os 3 braços com os quais abraça a Deus são a execração do pecado, o desprezo das coisas temporais e a contemplação das coisas celestes. Do primeiro braço, o salmista diz: odiei a iniquidade e detestei-a. Do segundo, diz o apóstolo: tudo isso considero como esterco, a fim de ganhar e abraçar a Cristo. E do terceiro: não fixeis o olhar nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. Igualmente, os 3 braços que abraçam o próximo são perdoar o pecador, corrigir quem erra, alimentar quem tem fome. Sobre o primeiro, lemos no Evangelho: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sobre o segundo, diz Tiago: aquele que reconduzir um pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. E sobre o terceiro diz Salomão: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Se junto com esse candelabro em nossa alma forem colocados o altar da devoção e a mesa da sagrada pregação, então o templo será verdadeiramente santo e nele Deus habitará. Enfim, existe o terceiro templo, que é a Jerusalém Celeste. Dele diz o Salmo: entrarei na tua casa, isto é, na igreja militante,
Prostrar-me-ei no teu santo templo, isto é, na igreja triunfante, e em ambas confessarei o teu nome. Lê-se no livro de Daniel que Daniel entrou em sua casa e no seu quarto, cujas janelas estavam abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia, punha-se de joelhos para adorar e louvar o seu Deus. Nesse templo está o candelabro da luz. Diz o Apocalipse: a glória de Deus o ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. E ali está também o altar dos incensos. E veio um anjo e parou diante do altar, tendo um turíbulo de ouro, e foram-lhes dados muitos perfumes, a fim de que oferecesse as orações a todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. E da mão do anjo o fumo dos incensos subiu até a presença de Deus, junto com as orações dos santos. Apocalipse pode ser ouvido aqui também, todo o Novo Testamento, aliás. E isto é também o que diz Rafael a Tobias. Quando oravas com lágrimas e sepultavas os mortos e abandonavas o teu jantar, eu oferecia a tua oração ao Senhor. E ali está também a mesa. Diz Lucas: e eu preparo para vós um reino, como o Pai o preparou para mim, para que possais comer e beber à minha mesa no meu reino. Com estes 3 templos, queremos concordar e celebrar 3 núpcias, a propósito das quais diz precisamente o Evangelho de hoje: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Considera os 3 momentos postos em evidência neste Evangelho. O primeiro, a preparação das núpcias e os convidados, onde diz: o reino dos céus é semelhante a um rei. O segundo, a morte dos assassinos, a presença às núpcias dos bons e dos maus, quando continua: ouvindo isso, o rei se indignou. E o terceiro, a condenação do homem que não trazia a veste nupcial, quando conclui: o rei entrou para ver os comensais. No introito da missa de hoje, canta-se: em teu poder, Senhor, estão todas as coisas. Lê-se depois um trecho da carta do bem-aventurado Paulo apóstolo aos Efésios: cuidai, pois, em andar com prudência. Dividiremos o trecho em 3 partes e veremos sua concordância com as 3 mencionadas partes do Evangelho. A primeira, cuidai. A segunda, não vos embriagueis com vinho. A terceira, enchei-vos do Espírito Santo. Nesse Evangelho, o Senhor fala de núpcias. Na carta de hoje, o apóstolo convida-nos também a celebrá-las com salmos, hinos e cantos. E é por isso que é lida junto com esse Evangelho. Primeiro, as 3 núpcias. O reino dos céus é semelhante a um rei. Considera que existem 3 espécies de núpcias: núpcias de união, núpcias de justificação e núpcias de glorificação. As primeiras foram celebradas naquele templo que foi a bem-aventurada Virgem Maria. As segundas são celebradas cada dia no templo que é a alma fiel. As terceiras são celebradas no templo da glória celeste. As primeiras núpcias. Nas núpcias costumam unir-se 2 pessoas, isto é, o esposo e a esposa. Mesmo que 2 famílias estejam em discórdia, por mérito do matrimônio, costumam voltar à paz quando um membro da família se casa com um membro da outra. Uma grande discórdia existia entre nós e Deus. Para eliminá-la e restabelecer a paz, foi necessário que o Filho de Deus tomasse a sua esposa em nossa parentela. E para concluir esse matrimônio, muitos intermediários e medianeiros intervieram. Com insistentes preces e com esforço, puderam obtê-lo. Finalmente, o Pai consentiu e enviou seu Filho, o qual, no tálamo da bem-aventurada Virgem, uniu a si a nossa natureza. E então o Pai celebrou as núpcias do seu Filho. Sobre isso, diz João Damasceno: após o consenso da Santa Virgem, o Espírito Santo desceu sobre ela, segundo a palavra de Deus comunicada pelo anjo, purificando-a e infundindo-lhe o poder adequado a receber e também a gerar a divindade do Verbo. E então a sabedoria do Altíssimo cobriu-a diretamente com sua sombra, e o seu poder, isto é, o Filho de Deus, Homousios, não tenho certeza da pronúncia, ao Pai, Homousios ao Pai, isto é, consubstancial, fez-se presente como sêmen divino e uniu-se a si mesmo à carne da nossa primitiva massa,
tornando-a do santíssimo e puríssimo sangue da mesma Virgem. Carne animada com alma racional e intelectiva, não gerando-a de sêmen, mas criando-a por obra do Espírito Santo. E depois repete a mesma coisa. O Verbo de Deus assumiu em si mesmo tudo aquilo que ele havia implantado, entre aspas, na nossa natureza, quer dizer, o corpo e a alma intelectual. O todo assumiu tudo, para que a mim todo desse gratuitamente a salvação. E Agostinho, a divindade quis unir-se da maneira mais nobre, mas também a carne não pôde casar-se de maneira mais sublime. Igualmente, o segundo tipo de núpcias se celebra quando a alma pecadora se converte, quando desce para ela a graça do Espírito Santo. De fato, por boca do profeta Oséias, ela diz: irei e voltarei para o meu primeiro esposo, porque então eu era muito mais feliz do que agora. E pouco depois, ele me chamará meu esposo, e não me chamará mais Baal. Tirarei da boca os nomes de Baal, e de seus nomes jamais se recordará. E naquele dia farei uma aliança com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra, e eliminarei da terra os arcos, as espadas e a guerra, e os farei descansar tranquilos. O esposo da alma é a graça do Espírito Santo. Quando o Espírito a chama à penitência com a inspiração interior, qualquer apelo dos vícios perde eficácia e atração. Por isso é dito: e não me chamará mais Baal, nome que se interpreta superior ou devorador, e indica o vício da soberba, qual pretende estar acima de tudo, e também os vícios da gula e da luxúria, que tudo devoram. A graça elimina seus nomes da boca do penitente. Afasta-se da vossa boca a antiga linguagem, e o penitente elimine do seu coração e da sua boca não só o pecado, mas também as ocasiões e as fantasias perigosas. E naquele dia, isto é, no momento da infusão da graça pela qual a alma é iluminada, estabelece uma aliança com eles, isto é, reconcilia-se com os pecadores, com os animais do campo, quer dizer, com os avarentos e com os rapinadores, com as aves do céu, isto é, com os soberbos, e com os répteis da terra, quer dizer, com os gulosos e com os luxuriosos. E então eliminará da terra, isto é, da mente do pecador, eliminará da terra, isto é, da mente do pecador, os arcos da sugestão diabólica, as espadas reluzentes da prosperidade mundana e a guerra da carne. E assim os fará repousar tranquilos e celebrar as núpcias, como o esposo e a esposa no tálamo de uma consciência purificada. Existe, enfim, o terceiro tipo de núpcias, que serão celebradas quando, no dia do juízo, chegar o esposo Jesus Cristo, do qual é dito: eis que vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ele tomará consigo a sua esposa, a igreja, da qual diz João no Apocalipse: vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, resplendente da glória de Deus. A igreja dos fiéis desce do céu, de Deus, porque de Deus obteve que sua morada fosse no céu, onde agora vive com a esperança e a fé, mas onde em breve celebrará suas núpcias com seu esposo, do qual o Apocalipse diz: bem-aventurados os que foram chamados para a ceia das núpcias do Cordeiro. A respeito dessas três núpcias, diz o Senhor por boca de Oséias: desposar-me-ei contigo para sempre. Eis as núpcias da glorificação. E Isaías: uma alegria sempiterna coroará suas cabeças, terão gozo e alegria. Desposar-me-ei contigo em juízo e justiça, em misericórdia e benevolência. Eis as núpcias da justificação. No juízo, o da confissão, onde a alma julga a si mesma diante do confessor e se acusa, na justiça da reparação, com a qual aplica a justiça sobre si mesma, o Senhor faz a alma sua esposa na misericórdia, quer dizer, perdoando-lhe os pecados, e na benevolência, infundindo-lhe a sua graça e conservando-a até o fim. Eu me desposarei contigo com fidelidade. Eis as núpcias da união. Pois na fé da bem-aventurada Virgem, que acreditou no anjo, uniu a si, no vínculo nupcial, a nossa natureza.
Também nós, pois, digamos, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Ali diz a glosa, o reino dos céus, isto é, a igreja aqui na terra, ou a comunidade dos justos, é semelhante a um rei, isto é, a Deus Pai, que celebrou as núpcias do seu filho, quer dizer, uniu a igreja a seu filho mediante o mistério da encarnação. Ele mandou os seus servos chamar os convidados para as núpcias, mas estes não quiseram vir. Enviou de novo outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que preparei o meu banquete, os meus touros e animais cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. É a mesma coisa que Salomão diz nos Provérbios. A sabedoria edificou para si uma casa, levantou suas 7 colunas, imolou os animais, preparou o vinho e dispôs a mesa. Enviou as suas criadas a fazer os convites sobre a fortaleza e as muralhas da cidade. A sabedoria, o Filho de Deus, edificou para si a casa da sua humanidade no seio da bem-aventurada Virgem, casa apoiada por 7 colunas, isto é, pelos dons da graça septiforme. Isso é a mesma coisa que dizer, celebrou as núpcias de seu filho. Matou seus animais, preparou o vinho, dispôs a mesa. E é o mesmo que dizer, eis que preparei o meu banquete, etc. Mandou as suas criadas, etc. É o mesmo que dizer, mandou os seus servos, etc. Considera que o Senhor chama e convida os pecadores para as 3 mencionadas núpcias, que são simbolizadas na fortaleza e nas muralhas da cidade. Na fortaleza é simbolizada a humildade da encarnação do Senhor. Nas muralhas são representadas as obras de penitência, por meio das quais se sobe para a cidade da glória celeste. O Senhor chama por meio dos pregadores, que são indicados pelo nome de servos e de criadas. Servos pela humildade, somos servos inúteis, dizem no Evangelho de Lucas. Fizemos somente aquilo que devíamos fazer? E criadas, por causa do cuidado solícito que exercem com relação às almas, exatamente como as criadas com sua senhora. Com efeito, dizem no Salmo, como os olhos da criada nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos, etc. E a essas 3 núpcias referem-se as 3 que encontramos no Evangelho e em Salomão. Isto é, eis que preparei o meu banquete, nas núpcias da união. E a glosa diz, o banquete é dito pronto, isto é, realizado o mistério da encarnação, e para que os convidados viessem com mais vontade, matou os animais, literalmente as vítimas. Entre os antigos eram chamadas vítimas os sacrifícios que se ofereciam depois da vitória, ou também porque eram levadas ao altar vencidas, amarradas. Vítimas foram os apóstolos e seus seguidores, que entregaram o seu corpo aos suplícios precisamente para convidar e chamar os povos para as núpcias da encarnação do Senhor. Por isso deles diz Moisés, chamaram os povos para um monte e ali imolarão as vítimas da justiça. Os apóstolos chamaram os povos para um monte, quer dizer, para a fé na encarnação do Senhor, e ali, isto é, para infundir a própria fé, imolaram a si mesmos como vítimas de justiça, quer dizer, para tornar justos os injustos. O justo, está escrito, vive em virtude da fé. Os meus touros foram mortos, os meus touros foram mortos, nas núpcias da justificação, isto é, da penitência. Os touros são mortos quando os pecadores soberbos se humilham e se mortificam com a penitência, e assim já não pertencem a si mesmos, mas são do Senhor. É Senhor de si mesmo aquele que procura os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. De fato, João diz, os seus não o receberam. Quando mantém a cabeça erguida como o touro e os olhos turvos pela ira, o homem é senhor de si. Mas quando a cabeça for imersa no barro, isto é, quando a soberba for humilhada na consideração da própria baixeza e é morta com a mortificação e a penitência, então já não pertence a si mesmo, mas àquele que o comprou. Nessas núpcias, a sabedoria prepara, mistura o vinho, quando reprime os prazeres da carne e do mundo com a amargura das lágrimas. Diz, pois, Isaías, é bebida amarga para quem a bebe. A bebida do prazer mundano, quando é misturada com as lágrimas da penitência, torna-se amarga para aqueles que a bebem, isto é, para aqueles que se arrependem. Os animais cevados já estão mortos e tudo está pronto, nas núpcias da glória celeste.
Os animais cevados são chamados em latim altilia, de alere, nutrir, e indicam um homem perfeito, rico de caridade interior, que tende para as coisas supernas com as asas da contemplação. Diz-se que estão mortos porque a morte, com a morte do corpo, já chegaram ao repouso. Nessas núpcias, a sabedoria preparou a mesa. De fato, acima dizia, para que comais e bebais à minha mesa. Ninguém ou poucos são os que vão ao banquete dessas 3 núpcias. De fato, detestam a pobreza e a humildade da encarnação do Senhor. Têm terror da dura penitência. Não desejam o banquete da mesa celeste e, ao contrário, aspiram ardentemente às coisas deste mundo. E por isso o Evangelho continua. Mas estes não se importaram, e foram um para o próprio campo e outro para os próprios negócios. E a glosa, ir para o campo significa imergir-se totalmente nas ocupações. Ir para os próprios negócios quer dizer correr atrás de lucros terrenos. Sobre esse assunto, veja o sermão do 2º domingo depois de Pentecostes, parte 2ª sobre o Evangelho, um homem fez uma grande ceia. Os outros prenderam os seus servos, insultaram-nos e os mataram. Sobre isso temos a concordância no 2º livro dos Macabeus, onde são lembrados os 7 irmãos horrivelmente trucidados por Antíoco, junto com sua mãe, e onde se narra que Eleazar, preferindo uma morte gloriosa a uma vida ignominiosa, encaminhou-se voluntariamente para o suplício. Com essa primeira parte do Evangelho concorda a primeira parte da Epístola. Cuidai, pois, em andar com prudência, não vos comportando como insensatos, mas como circunspectos. Observa que nesta primeira parte da Epístola há 3 versículos que concordam com as 3 mencionadas núpcias, isto é, cuidai, aproveitando o tempo, e não sejais imprudentes. Quem aspira às núpcias da encarnação do Senhor anda com segurança, porque anda na luz, e quem anda na luz não tropeça. Realmente, diz Isaías, os povos andarão na tua luz, e os reis ao esplendor da tua aurora. Aqueles que participam das núpcias da sabedoria encarnada não são insensatos, mas tornam-se verdadeiramente sábios. De fato, a própria sabedoria diz: meu é o conselho e a equidade, minha é a prudência, minha é a fortaleza. São essas as virtudes que tornam um homem sábio: o conselho para fugir do mundo, a justiça para dar a cada um o seu, a prudência para proteger-se dos perigos e a fortaleza para manter-se salvo nas adversidades. Vai às núpcias da penitência aquele que corrige o tempo mal empregado, aproveitando o tempo presente, porque os dias são maus. E Agostinho comenta: por causa da iniquidade e da miséria do homem, os dias são considerados maus. Ganha quem perde, isto é, quem dá do seu, a fim de estar livre para ocupar-se de Deus, porque é como se desse uma moeda, um nada, pelo vinho. Diz o Evangelho: ao que quer chamar-te a juízo e tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Isso para ter o coração tranquilo e para não perder o tempo. Igualmente, aquele que deseja as núpcias da glória celeste não é insensato, mas prudente. Prudente é como dizer providens, que vê longe. De fato, prova e vê quanto é bom o Senhor, e na doçura daquela visão compreende qual seja a vontade de Deus. Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que nos faças chegar às núpcias da tua encarnação com a fé e com a humildade, que nos faças celebrar as núpcias da penitência, de maneira a sermos dignos de participar depois das núpcias da glória celeste. No-lo concedas tu, que és bendito nos séculos. Amém. 2. Os 3 tabernáculos. O Evangelho continua. O rei, tendo ouvido isso, irou-se, e, mandando seus exércitos, exterminou aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Diz a glosa: no início, quando fazia os convites e realizava obras de clemência, agia o homem. Agora, no momento do castigo, é chamado somente rei. De fato, diz o Salmo, a misericórdia e a verdade precedem a tua face. Na primeira vinda foi misericórdia, na segunda será verdade de juízo. Por isso,
Cristo é chamado também abelha, tendo o mel da misericórdia e o aguilhão da justiça, Bernardo. Dele diz o profeta Malaquias: ele será como o fogo do fundidor e como a erva dos lavandeiros. A erva dos lavandeiros é o bórit, o saboeiro. Com ela fazem-se como que pães, chamados herbáticos. Eles o secam e depois os usam como sabão para branquear as roupas. No tempo presente, Jesus Cristo é como a erva do lavandeiro, porque com sua misericórdia purifica a alma dos pecados. Mas, na vida futura, será para os maus como o fogo do fundidor, que derrete e faz cair na fornalha do inferno. De fato, o Evangelho acrescenta: mandados os seus exércitos, etc. E a glosa: mandados os exércitos, isto é, os anjos, por meio dos quais fará o juízo, exterminará pecadores e cidades, isto é, queimará na geena o corpo no qual habitaram junto com a alma, e assim aqueles que pecaram com o corpo e com a alma, no corpo e na alma, serão punidos. Disse, pois, a seus servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não foram dignos delas. A graça de Deus está sempre à disposição. Torna-se indigno dela quem a recusa, ou quem, depois de tê-la recebido, não a conserva. As núpcias estão prontas. Por que, pois, não vindes? Por que não entrais? Por que vos tornais indignos, hã? Ouvi o que ameaça o Senhor por boca do profeta Zacarias. O Senhor destruirá todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos, literalmente das cabanas. Considera que são 3 os tabernáculos, que correspondem às 3 espécies de núpcias. O primeiro é o tabernáculo da encarnação do Senhor, do qual Isaías diz: haverá um tabernáculo para fazer sombra contra o calor do dia, dará segurança e proteção contra a tempestade e a chuva. O Filho de Deus, quando recebeu da bem-aventurada Virgem o corpo, no qual, como num tabernáculo, foi hóspede e peregrino, fez para nós como que um lugar sombreado contra o ardor do dia, isto é, contra o ardor da prosperidade mundana. De fato, diz o Salmo, protegeu com a sombra a minha cabeça no dia da batalha. Isto é, no tempo da prosperidade mundana, que assalta brutalmente os pobres de Cristo. Se alguém está privado da sombra protetora da pobreza do Senhor, o sol arde sobre sua cabeça, e ele vai ao encontro da morte. Narra-se no livro de Judite que seu marido Manassés morreu no tempo da ceifa da cevada, porque enquanto ele apressava os que atavam os feixes do campo, no campo, deu-lhe o ardor do sol na cabeça e morreu. Encontramos um fato semelhante também no segundo livro dos Reis, onde se narra que o menino, filho da Sunamita, tendo um dia ido ter com seu pai, que estava com os ceifeiros, disse a seu pai: dói-me a cabeça, e morreu. Manassés interpreta-se esquecido, desmemoriado, e representa o guloso e o avarento que, esquecidos da pobreza do Senhor, enquanto atam feixes no campo, quer dizer, na abundância das coisas temporais, os feixes das riquezas, são feridos na cabeça, isto é, na mente, pelo ardor da prosperidade mundana. E assim, morrem. A mesma coisa deve-se entender do menino, que neste caso representa o carnal e o luxurioso, dos quais diz Isaías: o menino morrerá aos 100 anos, e quem não chegar a 100 anos será considerado maldito. E o filósofo: é a malícia que não te deixa ser velho. Também a humanidade de Cristo é para nós segurança e proteção. Diz o Salmo: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que pode fazer-me o homem. E protege-me à sombra de tuas asas, da tempestade da sugestão diabólica e da chuva da concupiscência carnal. O segundo é o tabernáculo da penitência. Lê-se no Cântico dos Cânticos: sou negra mais formosa, como os tabernáculos de Cedar. Veja sobre este assunto o sermão do 3º domingo da Quaresma, 4ª parte sobre o Evangelho Quando um Espírito Imundo. O terceiro tabernáculo é o da glória celeste. Diz-se no Salmo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos!
Portanto, o Senhor ferirá com a condenação da morte eterna quem não subir para celebrar a festa desses tabernáculos. A festa do primeiro tabernáculo celebra-se na fé e na humildade. A festa do segundo tabernáculo celebra-se na contrição do coração. A festa do terceiro tabernáculo celebra-se na doçura da contemplação. Primeiro tabernáculo, fé e humildade. Segundo tabernáculo, contrição do coração. Terceiro tabernáculo, doçura da contemplação. As núpcias, pois, estão prontas, mas os convidados não foram dignos delas, e por isso, ai daqueles que se tornam indignos, preferindo as coisas indignas, vis e passageiras, quer dizer, o esterco deste mundo. E depois, ó pecadores, as encruzilhadas dos caminhos. E a quantos encontrardes, chamai-os para as núpcias. E a glosa. Os caminhos representam as obras, as encruzilhadas dos caminhos, a falta de obras, porque geralmente convertem-se facilmente aqueles que nas atividades terrenas não têm sucesso algum. Sobre este assunto, veja o sermão do segundo domingo depois de Pentecostes, parte terceira, sobre o Evangelho, um homem fez uma grande ceia. Tendo saído seus servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete das núpcias ficou cheia de convidados. A glosa. A igreja, sendo posta entre o céu e o inferno, reúne indistintamente bons e maus, isto é, Pedro e Judas, o óleo e a amurca, que é a borra do óleo, assim chamada de mergere, estar no fundo, o grão e a palha, assim chamada de pá, porque é lançada no ar com a pá para limpar o trigo. A palha, quer dizer, os pecadores, são lançados no ar com a pá da sugestão diabólica, e contra isso admoesta o eclesiástico. Não te voltes a todo o vento, e não andes por todos os caminhos. E entende a soberba da qual partem todos os caminhos do diabo. E Jó de fato confirma. O diabo vê com desprezo tudo o que é elevado. Ele é o rei de todos os filhos da soberba. Com esta segunda parte do Evangelho concorda a segunda parte da epístola. Não vos embriagueis com vinho, no qual está a luxúria. Queremos refletir mais a fundo sobre este versículo e demonstrar quão grande perigo se esconde no vinho. Lê-se no Gênesis: Noé, que era agricultor, começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. E tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu na sua tenda. Eis literalmente quanta degradação está unida ao excessivo uso do vinho. Sentido moral. Noé é figura do prelado, que por meio da pregação cultiva a terra, quer dizer, o espírito dos súditos. Planta uma vinha quando edifica os súditos com suas obras boas e bebe o vinho quando se compraz neles, segundo a palavra do apóstolo. Quem planta uma vinha, sem provar-lhe o fruto? Algumas vezes, porém, embriaga-se quando se gloria inutilmente ou cai em pecado de outro modo. Infelizmente, depois segue-se uma nudez, isto é, a divulgação do pecado cometido às escondidas. E essa é a evacuação do ventre de Saul, de que se fala no primeiro livro dos Reis, onde diz que Saul entrou numa caverna por uma necessidade natural. Comenta Gregório: evacuar o ventre significa difundir externamente o insuportável fedor da malícia concebida dentro do coração. Cam, isto é, o súdito mau, divulga o pecado do prelado. Sem e Jafet, porém, isto é, os bons súditos, cobrem-no com o manto, voltando o olhar para o outro lado. E sempre, Gregório, voltemos para o outro lado o olhar de alguma coisa que desaprovamos. Os filhos de Noé trazem uma coberta com o olhar voltado para o outro lado, porque, embora desaprovando o acontecido, mas estimando o mestre, não querem ver aquilo que cobrem. Não vos embriagueis, pois, com vinho, no qual está a luxúria. Diz Jeremias: pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Eles, porém, responderam: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, deu-nos este preceito, dizendo: não bebereis jamais vinho, nem vós nem vossos filhos, e não edificareis casa, mas habitareis em cabanas todos os dias da vossa vida. E pouco depois, Jeremias disse à família dos recabitas:
Isso diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, porque tendes obedecido aos preceitos de Jonadab, vosso pai, não faltará varão da estirpe de Jonadab que esteja sempre na minha presença todos os dias. Não vos embriagueis, pois, com vinho, no qual está a luxúria. Quem se embriaga com vinho não é digno de participar do banquete das núpcias. Porém, como aqueles assassinos, merece ser queimado, ele, junto com sua cidade. E sobre isso temos a concordância do primeiro livro dos Macabeus, onde se narra que Ptolomeu, filho de Abobo, ofereceu a Simão um grande banquete. E quando Simão e seus filhos tinham bebido bem, levantou-se Ptolomeu com a sua gente, tomaram as suas armas, entraram na sala do banquete e mataram Simão e os seus 2 filhos e alguns de seus criados. E dessa forma cometeu Ptolomeu uma grande perfídia em Israel. Eis quantos males são causados pelo vinho. Por meio dele o diabo mata não só os carnais, mas por vezes também os penitentes, representados em Simão e nos seus filhos, isto é, as suas obras, e os jovens, quer dizer, sua pureza. Não vos embriagueis, pois, com o vinho, no qual está a luxúria. Diz Oséias, a fornicação, o vinho e a embriaguez fazem-lhe perder o sentido. Por isso está escrito no Gênesis que Ló tinha 2 filhas. A maior disse à menor, vem, embriaguemos de vinho o nosso pai, durmamos com ele e assim faremos suscitar uma descendência ao nosso pai. Deram-lhe, pois, a beber vinho e dormiram com ele. Eis como o vinho faz perder o sentido. Sentido moral. Ló é figura do justo. Suas 2 filhas simbolizam a perversa sugestão e o prazer desordenado, que por vezes subverte o ânimo do justo, tanto que ele pode realmente ser chamado Ló, isto é, que piora. E sobre isso temos a concordância em Isaías. Da estirpe da cobra sairá o basilisco, e a estirpe deste engolirá as aves. A estirpe da cobra é a sensualidade no homem, da qual sai o basilisco, isto é, a sugestão. E a estirpe deste, isto é, o prazer carnal, engolirá a ave, quer dizer, a razão, que estava em condições de voar para o alto. Não vos embriagueis, pois, com vinho, no qual está a luxúria. Sobre isso diz Salomão nos Provérbios, a quem se dirá desgraçado de ti? Ao pai de quem se dirá desgraçado de ti? Para quem serão as rixas? Para quem os precipícios? Para quem as feridas sem motivo? Para quem o vermelho dos olhos? Para quem? Senão para aqueles que passam o tempo a beber vinho e fazem consistir suas delícias em despejar copos. Não olhes para o vinho quando a sua cor brilhar no copo. Ele entra suavemente, mas no fim morde como uma serpente e espalha o seu veneno como um basilisco. E isso é aplicado sobretudo à luxúria. Não vos embriagueis, pois, com vinho, no qual está a luxúria. Rogamos-te, pois, Senhor Jesus Cristo, que preserves da ruína e do fogo da geena a nós e a nossa cidade, que nos ajudes a subir para a festa dos tabernáculos, que nos libertes da embriaguez do vinho e da luxúria, para sermos dignos de beber e comer na tua mesa no reino dos céus. Nolo concedas tu, que és bendito nos séculos. Amém. E terceiro, as 3 vestes nupciais. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa e viu lá um homem que não estava vestido com veste nupcial. Considera que, como são 3 as espécies de núpcias, assim são 3 também as vestes nupciais. Isto é, aquela de linho fino, aquela multicolorida e aquela escarlate. Para a primeira espécie de núpcias é necessária a veste de linho fino, para a segunda a multicolorida e para a terceira aquela escarlate. Por isso, quem quer participar das núpcias da encarnação do Senhor deve estar revestido da veste de linho, quer dizer, do candor da castidade. De fato, no Apocalipse está escrito: chegaram as núpcias do Cordeiro e sua esposa está preparada. Foi-lhe dado vestir linho fino, resplandecente e branco. O
cordeiro Agnus tem esse nome porque Agnoset reconhece a mãe mais do que todos os outros animais e, portanto, é figura de Jesus Cristo que, enquanto pendia da cruz entre os muitos judeus presentes, reconheceu a mãe e ao discípulo virgem confiou sua virgem mãe. Chegaram, pois, as núpcias do cordeiro, isto é, cumpriu-se a encarnação de Jesus Cristo e, portanto, a sua esposa, isto é, a Santa Igreja, e toda a alma fiel deve preparar-se com a fé e revestir-se de linho, isto é, de castidade, esplendente no que se refere à consciência, cândida em relação ao corpo. Como pode participar das núpcias do Filho de Deus e da bem-aventurada Virgem quem não está revestido do linho da castidade? Como pode pretender entrar na igreja, unir-se à comunidade dos fiéis, participar da pregação do corpo de Cristo, quem sabe estar privado do linho cândido e esplendente, isto é, da castidade do espírito e do corpo? O rei lhe dirá sarcasticamente: amigo, como pudeste entrar aqui sem a veste nupcial, hã? O filho da bem-aventurada Virgem alegra-se muito com o candor da castidade. De fato, dele diz a esposa do Cântico dos Cânticos: o meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro das plantas aromáticas, para se apacentar nos jardins e para colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é todo meu, ele que se apacenta entre os lírios. O jardim do amado é a alma do justo. Nela existem duas regiões, o canteiro das ervas aromáticas, isto é, a humildade, que é a mãe de todas as outras virtudes, e aquele do lírio, dos lírios, isto é, a dupla continência. E, portanto, nesse jardim, desce e se apacenta o amado. Considera que existem também 4 jardins: o jardim das nogueiras, o das macieiras, o das vinhas e o das ervas aromáticas. São 7 os dons do Espírito Santo: o espírito do temor, da ciência e da piedade, do conselho e da fortaleza, do intelecto e da sabedoria. A alma do justo, por obra do espírito do temor, torna-se jardim das nogueiras, cujos frutos, as nozes, possuem 3 características: o amargor no invólucro, a dureza na casca e o sabor na polpa. O jardim das nogueiras representa a penitência, que dá amargura à carne, a dureza da tribulação na resignação da mente e a suavidade da alegria espiritual. Igualmente, por meio do espírito da ciência e da piedade, a alma torna-se jardim das macieiras, cujos frutos, as maçãs, têm a doçura da misericórdia. Assim também, por meio do espírito do conselho e da fortaleza, torna-se jardim das vinhas, tendo o calor da caridade, e por meio do espírito da sabedoria e do intelecto, torna-se jardim das ervas aromáticas, que emanam perfume às nossas portas. Quem quer entrar para as núpcias da penitência deve estar revestido da túnica multicolorida, isto é, ter a humildade do coração. Diz o Gênesis: Jacó amava José mais do que todos os outros filhos, por tê-lo gerado na velhice, e lhe fez uma túnica multicolorida. Jacó, isto é, Deus Pai, amou José, quer dizer, seu filho Jesus Cristo, mais do que os outros filhos adotivos, tendo-o tido da Virgem Maria na velhice, isto é, quando o mundo estava na decadência da velhice. E lhe fez uma túnica multicolorida, isto é, revestiu-o da humildade. Com efeito, o próprio filho disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A esse propósito, temos uma referência no 2º livro dos Reis, onde se lê: houve uma terceira guerra contra os filisteus, em Gobe, na qual Adeodato, filho de Salto de Belém, tecedor de panos coloridos, derrotou Golias de Gate. Considera que são 3 as guerras: a do diabo, a do mundo e a da carne. Esta é a guerra de Gobe, que se interpreta lago e representa a carne. Porque a nossa carne é lago de miséria e barro profundo. Nesse lago aconteceu a guerra contra os filisteus, isto é, contra os 5 sentidos do corpo, que, embriagados por ter bebido nos bens terrenos, aprofundaram-se nos pecados. Nessa guerra e nesse lago está o penitente, que é Adeodato, isto é, iluminado pela graça, filho de Salto, quer dizer, da solidão, da penitência e da aflição,
tecedor de panos multicoloridos, quer dizer, humilde e manso, de Belém, isto é, contemplativo e repleto da doçura do pão celeste. Ele, tão valoroso e tão provido de qualidades, castigando a si mesmo, derrotou Golias de Gate, quer dizer, o diabo. Escreve Isaías: o Senhor dos Exércitos levantará o flagelo contra ele, contra Assur, isto é, o diabo, como havia feito com Madian no penhasco de Horebe. Narra-se no livro dos Juízes que Gedeão destruiu o acampamento de Madian com lanternas, trombetas e ânforas vazias. Gedeão é figura do penitente que, com a lanterna da contrição, com a trombeta da confissão e com a ruptura da ânfora, isto é, com a mortificação da carne, derrota o diabo, e isso sobre o penhasco de Horebe, que se interpreta secura, ou também corvo, isto é, com o firme e inquebrantável propósito de viver na penitência, que seca os fluxos da luxúria e induz à dor e ao desprezo do mundo, simbolizados no corvo. Por isso, quem quer entrar para as núpcias da penitência deve vestir essa veste multicolorida. Se não a tiver, ouvirá dizer: amigo, pela humilde roupagem exterior, mas inimigo, porque no coração deseja o luxo. Como pudeste entrar aqui? Isto é, na religião, sem a veste nupcial da humildade. O que existe de mais detestável, de mais abominável a Deus e aos homens do que a soberba num religioso? Se nem o céu em nada ajudou aos anjos soberbos, como poderá o mosteiro ser útil a um religioso soberbo? Se nem o céu em nada ajudou aos anjos soberbos, como poderá o mosteiro ser útil a um religioso soberbo? Até os seculares se humilham e os pecadores se confessam. O religioso, porém, gloria-se da pena da cegonha e do falcão, e se eleva na soberba, e, portanto, dele diz o profeta Abdias: a soberba do teu coração elevou-te. E sobre isso veja o sermão do domingo da 60ª sobre o Evangelho: o semeador saiu a semear a sua semente. Enfim, quem quer entrar para as núpcias da glória celeste deve vestir a veste escarlate, isto é, deve ter o amor a Deus e ao próximo. O escarlate e a púrpura são da mesma matéria, mas a sua cor é muito diferente. A púrpura, produzida pela primeira cor dos crustáceos, é mais escura, enquanto o escarlate, produzido pela segunda cor, é mais vermelho. Por isso o Senhor ordenou a Moisés que o paramento sacerdotal e as cortinas da tenda da reunião fossem de linho tingido 2 vezes, no qual é representado precisamente o amor a Deus e ao próximo. Também Davi diz do escarlate: filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlate em delícias e que dava ornamentos de ouro para o vosso enfeite. Ó filhas de Israel, isto é, almas fiéis, chorai sobre a morte de Saul, quer dizer, de Jesus Cristo, que o Pai consagrou rei para libertar os filhos de Israel da mão dos filisteus, isto é, dos demônios. Ele vos reveste com o escarlate do duplo amor e com as delícias de uma pura consciência, e para ornar a vossa vida, vos oferece as joias de todas as outras virtudes. Quem no último juízo for encontrado sem essa veste, ouvirá o rei pronunciar a sentença de sua eterna condenação. Desse rei se diz: entrou o rei, que vindo para o juízo, iluminará as consciências de todos para ver, isto é, para tornar manifestos os méritos daqueles que devem ser julgados e distinguir os comensais, isto é, aqueles que são tranquilos na fé, e vê um homem, no qual são indicados todos aqueles que estão unidos entre si no mal, que não estava vestido com a veste nupcial, que tinha a fé, mas não tinha as obras da caridade. Ele disse: amigo, por causa da sua fé, como pudeste entrar aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu, porque ali não há possibilidade de negar ou de excusar-se. Então o rei disse aos servos: amarrai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Desse rei, diz Jeremias: ninguém é semelhante a ti, Senhor. És grande, e é grande o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? A esse rei canta-se hoje no introito da missa
Em teu poder, Senhor, estão postas todas as coisas. Esse Rei dos Reis, o Senhor do Universo, diz a seus servos: amarrai-o de mãos e pés. Aqui na terra são amarrados com a pena aqueles que não quiseram ser amarrados, isto é, impedidos de fazer o mal. No além, todos os membros serão punidos com as penas correspondentes aos vícios aos quais se abandonaram. Com as mesmas coisas com as quais alguém peca, com elas é depois punido. Lançai-o nas trevas exteriores do inferno, que estão fora de nós, porque aqui as teve internamente no coração. E sobre isso diz a sabedoria: não havia fogo, por mais ardente que fosse, capaz de lhes dar a luz. Nem as brilhantes chamas das estrelas podiam iluminar aquela horrorosa noite. As trevas, em latim tenebre, são chamadas assim porque tenent umbras, mantém as sombras. A sombra simboliza o esquecimento da morte e é chamada exterior, porque quando acolhe alguém extra, isto é, fora da terra dos vivos, mantém-no para sempre. Ali haverá choro dos olhos que se fixaram sobre as vaidades e ranger de dentes que gozaram da sofreguidão e devoraram os bens dos pobres. Para esses dois pecados haverá dois tormentos maiores do inferno, o fogo e o gelo. Do fogo procede a fumaça que provoca o choro. O gelo provoca o ranger dos dentes. Diz Jó: das águas gélidas como neve passarão bruscamente ao máximo calor. Considera que, como neste mundo os pecados mais frequentes e numerosos são a luxúria e a avareza, assim no inferno os tormentos maiores serão o fogo e o gelo. A luxúria é o fogo. De fato, Jó diz, é um fogo que consome até o extermínio e que desenraiza todos os rebentos das virtudes. Lê-se na história natural que a salamandra vive no fogo. Assim também os luxuriosos vivem na luxúria. O fogo da luxúria gera depois o fogo da geena, e a avareza é chamada gelo porque enrijece as mãos, a fim de que não se estendam para a misericórdia. Lê-se ainda na história natural que o pardal sofre de epilepsia, mas que cai por terra não por causa dessa doença. É que come uma erva chamada iocíamo, meimendro ou fava de polvo. E quando a come, essa erva emite vapores frios que lhe gelam o cérebro. Por isso o pardal cai por terra. O pardal, assim chamado de parvitas, pequenez, é figura do avarento, que é pequeno e mesquinho, porque precisa do óbulo, e é a menor de todas as riquezas que possui. Enquanto não são as riquezas que servem a ele, mas é ele que serve às suas riquezas. Seu cérebro, ou seja, a sua mente, é como que enrijecida pelo gelo da cobiça, e por isso cai na terra do inferno, onde há choro e ranger de dentes. O Evangelho conclui: porque muitos são os chamados para as núpcias por meio da fé, mas poucos são os eleitos no reino com a caridade. Com esta terceira parte do Evangelho concorda a terceira parte da epístola. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Dê atenção às três palavras, salmos, hinos e cânticos, que se exigem precisamente para as três mencionadas espécies de núpcias. Nas núpcias da encarnação do Senhor é necessário o salmo das boas obras para pôr em prática aquilo que crês e assim ser um bom salmista, com o saltério de 10 cordas, isto é, que toca o saltério ao Senhor com a observância dos 10 mandamentos. Nas núpcias da penitência é necessário o hino da confissão e da humildade, do qual se diz: cantam-lhe hinos todos os seus santos, os filhos de Israel, isto é, todos os religiosos e os penitentes, o povo que se aproxima dele. E nas núpcias da glória haverá o cântico da alegria. Enquanto os maus chorarão no inferno com ranger de dentes, os santos cantarão no céu o cântico da eterna alegria. Diz o Apocalipse: os servos de Deus cantavam o cântico de Moisés. Como Moisés, depois de submergir no Mar Vermelho o faraó e os egípcios, entoou um cântico de júbilo,
assim os santos, depois que os maus serão submersos no inferno, elevarão ao céu um cântico de eterna alegria. E sobre isso temos a concordância no segundo livro dos Macabeus, onde se narra que, massacrados os inimigos e queimadas as suas cidades, bendiziam o Senhor com hinos e louvores, o Senhor que operou grandes coisas em Israel e lhes deu a vitória. Coragem, pois, irmãos caríssimos, com a voz e com as lágrimas roguemos e supliquemos ao Senhor Jesus Cristo, para que, quando vier para o juízo, não ordene que sejamos lançados nas trevas exteriores, junto com o homem sem a veste nupcial, mas nos faça cantar com os seus santos o cântico da eterna alegria nas núpcias da glória celeste. Nolo conceda Ele próprio, que é digno de louvor e de glória pelos séculos eternos. E todas as almas esposas de Cristo respondam: Amém. Aleluia.